Olá, boa noite. Neste mês, o Código de Defesa do Consumidor completa 28 anos. Existem avanços na legislação? E você, consumidor, sabe quais são os seus direitos? O Jornal da UFO traz especialistas para tirar nossas dúvidas e você confere tudo a partir de agora no Jornal da UFO. Você, enquanto consumidor, sabe quais são os seus direitos? Nós conversamos com algumas pessoas que tiveram problemas com empresas. Saiba mais na reportagem. Seja na hora das compras ou quando precisamos de algum serviço, todo mundo quer ser bem atendido. Quando isso não acontece e surgem os problemas, dá uma dor de cabeça. Eu já tive várias experiências, assim, meio que dá dor de cabeça, mas uma que aconteceu recentemente foi questão de taxa de condomínio, de mudança. E eu não fiz mudança, não trouxe móveis, só trouxe a minha pessoa e a minha mala mesmo. E eles queriam me cobrar um valor muito abusivo. Aí eu tive que... Foi uma dor de cabeça bastante, que eu tive que argumentar e tal, de que essa taxa não tinha direito deles me cobrarem, porque não tinha fundamento, porque eu não tinha feito mudança. E era um enriquecimento sem causa da parte deles, né? Mas eu procurei o estatuto do condomínio e tal, e pessoal, era uma administradora de condomínio, não quiseram me passar o estatuto, mas foi muitas conversas, muita briga, assim, para no final eles me isentarem da taxa. Mas eu tive que até falar, olha, caso eu tiver que pagar, eu vou pagar, mas depois eu vou pedir um ressarcimento, eu vou ir atrás de um órgão público, algo que esteja ao meu alcance para fazer. Descontente com alguns serviços, Laís já precisou fazer reclamações diretas em um estabelecimento, mas é na internet que ela encontrou uma boa forma de resolver essas questões. Eu já precisei de fazer uma reclamação cerca de 4 vezes. Uma foi há um tempo atrás, que eu fui no restaurante e o produto não condizia com o que o restaurante vendia. Eu fiz a reclamação diretamente com o dono. E outras 3 vezes foram em relação a produtos que eu comprei pela internet, seja roupa ou algum outro tipo de produto. Uma delas demorou cerca de 3 meses para o pessoal do saque me dar o retorno, mas aí, tanto essa quanto as outras 2, eu tive um retorno esperado. Eu sabia dos meus direitos já, por isso que eu fui atrás, principalmente em relação a esses direitos que o consumidor tem por compras através da internet. Como consumidora, Laís conta que sempre busca fazer valer os direitos dela. Sempre procuro me atualizar quanto à legislação, principalmente em relação a essas pequenas coisas, como 10%, corvée, o prazo de devolução, o prazo de reclamação do produto. Este professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO ressalta que desde a criação do Código do Consumidor, em 1990, o comportamento do cliente mudou. Depois que surgiu o Código de Defesa do Consumidor, que até é um dos melhores que existem no mundo, né, um dos mais rigorosos, um dos que mais protegem o consumidor, ocorreu uma mudança sim. Hoje o consumidor ele sabe que ele tem mais direitos, normalmente ele exige esses direitos e ele cobra tanto, né, da empresa quanto ele publica, ele divulga essa informação quando ocorre algum problema. Então ele sabe que tem esses direitos, ele tem corrido muito mais atrás desses direitos do que antes, quando não existia o código. E ele pode tanto exigir isso junto à empresa quanto em termos legais, que a gente tem visto também um aumento muito grande dos processos. Além das próprias ferramentas de atendimento online, os consumidores têm usado cada vez mais as mídias sociais para expor a insatisfação. E é aí que a empresa pode perder muitos compradores. A partir do momento que eu tenho uma mídia social, que eu vou lá e falo a respeito de uma empresa, eu estou alterando aquela marca na frente a várias pessoas. Antigamente eu chegava e reclamava para um colega, para um amigo, para um familiar. Hoje ao colocar isso na mídia social, eu estou reclamando para uma população muito maior. Então as empresas têm que estar atentas a isso, entendendo que ali é uma oportunidade, na verdade. O cliente que reclama, ele está dando uma chance, na verdade, para o empresário
que o empresário possa resolver aquele problema e isso seja uma possibilidade até para o cliente ser retido e não deixar, né, que a insatisfação faz com que ele não volte a comprar. Mas será que existe alguma fórmula para que consumidor e empresa falem a mesma língua? A empresa existe para solucionar um problema do consumidor. E a partir desse momento que ela enxerga que o papel dela é a solução de um problema, eu tenho que trabalhar toda a comunicação para minimizar qualquer atrito que possa surgir, né, qualquer ruído que a gente falaria no campo da comunicação e possibilitar a satisfação efetiva do consumidor. Um bom atendimento e um bom serviço eu considero que é o mínimo que a empresa pode me oferecer, baseado naquilo que eu quero e no que ela oferece, ou seja, é um atendimento de forma respeitosa. Bom, e para falar sobre direitos do consumidor, nós convidamos Ricardo Andrade, que é diretor de fiscalização do PROCON. Boa noite, Ricardo. Luciano, perdão. E Ricardo Padovini, professor da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite. Perdão, confundi os nomes aqui, acontece, né? Começando com você, professor Ricardo. O Código de Defesa do Consumidor trouxe muitos ganhos para a sociedade? Claro, desde a década de 90 nós experimentamos aí um avanço, né, poder consolidar na lei uma série de direitos que ainda não existiam de uma forma clara, precisa, de uma forma até mesmo didática, que eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor tem essa característica, ele é de fácil percepção. Não é à toa que todo o estabelecimento ele precisa ter, obrigatoriamente, um Código de Defesa do Consumidor dentro da loja, do estabelecimento, para que o consumidor possa consultá-lo, né? Existem algumas expressões lá que são de fácil percepção pelo consumidor, de fácil entendimento. O que a gente está buscando, né, nessas últimas décadas, o que, vamos dizer assim, a sociedade brasileira, né, almeja, é realmente alcançar uma mudança cultural, porque nós temos aqui no Brasil uma cultura de se acatarem as leis, mas não cumpri-las, né? Então, coloca-se tudo na lei como se a lei fosse resolver. Nós temos um exemplo recente de colocar como direito fundamental na Constituição o transporte do idoso, mas não quer dizer nada na prática. Com o Código de Defesa do Consumidor é parecido, né? O Código de Defesa do Consumidor obriga, por exemplo, a se colocar claramente, expressamente, os preços das mercadorias ali na vitrine. A gente sabe que isso não é cumprido, né? Quando muito você vai num shopping center, que existe uma administração que zela por isso, que fiscaliza isso, mas nas lojas que você anda no centro da cidade, você dificilmente vai encontrar isso daí. E do lado do consumidor também a gente percebe que às vezes existe um pouco de abuso nos seus direitos em razão de uma posição juridicamente um pouco mais privilegiada que ele se encontra, né? E a gente precisa falar disso, daqui a pouco a gente aprofunda, né? Não é só sair comentando qualquer coisa, né, Luciano? Mas antes da gente falar sobre isso, no PROCON, quais são as queixas mais comuns lá que vocês recebem? Certo, a gente tem um levantamento, ele é feito anualmente, né? Normalmente no mês de dezembro, no mês de janeiro, a gente até expede essas notas. No ano letivo de 2017, compreendendo aqui de janeiro até meados de dezembro, em torno do dia 14 e dia 15, um total de 10 mil reclamações atendidas. Dessa, mais ou menos em torno de 39% a 40% são relacionados a assuntos financeiros e bancários. Produtos em si, em torno de 30% dessas demandas. E as demais, reclamações em relação a serviço essencial. Serviço de terceiros, né, prestadores de serviço, em torno de 30% a 35% de demanda. Você pode dividir 15% para cada teor. Taxas indevidas cobradas aí por banco, serviços de telefonia, né? E nesse caso, como é que funciona? Onde entra aí a justiça, professor Ricardo? Bom, o interessante é a gente priorizar uma resolução extrajudicial, né? Os órgãos de defesa do consumidor existem para isso. Mas a justiça, quando nós falamos, né, o exemplo que o Dr. Luciano falou sobre a questão de telefonia, geralmente são causas de menor valor. E aí você tem juizado especial, que popularmente conhecido como de pequenas causas. Até um determinado limite, né, 20 mil reais, você pode pleitear inclusive sem advogado, mesmo não sendo uma pessoa da área do direito, não sabendo fazer uma petição inicial, você faz algo que se chama atermação lá. Então você chega, né, no juizado especial, faz a sua reclamação, ela é atermada e depois vai ser citada, vai ser chamada o representante da sociedade empresária, o representante, né, do fornecedor, para poder fazer uma audiência preliminar e ver se você consegue acordo. Obviamente que isso não é recomendável. Recomendável é você procurar um profissional, um especialista, um advogado, para que possa, né, te orientar melhor como pleitear o seu direito. Mas, né, para poder dar um maior acesso à justiça, que nós temos, né, essa possibilidade de se pleitear sem o advogado, né, nos juizados especiais.
E ainda para quem às vezes não conhece, né, Luciano, como é que o PROCON atua? Como é que ele orienta, como é que ele procede diante da queixa do cliente? Certo, o PROCON ele foi instituído através do próprio CDC, que ele traz a determinação de criação desses órgãos, tanto em instância federal, estadual e municipal. A nossa atuação é de âmbito municipal. A demanda que é colhida lá são todas aquelas que vertem através do Código de Defesa do Consumidor, né, que é a Lei 8078, e também de legislações extravagantes. Atendemos aí resoluções de órgãos específicos, né, tem a agência regulamentadora, por exemplo, a ANS, a ANAEL, a Anatel. E quando o consumidor tem uma demanda, um problema em relação de consumo, ele deve procurar o PROCON através de agendamento, tem um serviço próprio de saque para esse TO, é o telefone 151, e a partir do agendamento ele é orientado a comparecer no PROCON, portando toda a documentação relacionada a essa demanda. Embora o CDC inovou, né, em relação de matéria probatória, ele traz uma inversão de ônus de prova. Isso quer dizer que, às vezes, quando o consumidor não tem toda a matéria probatória, em via judicial, o juiz determina que a empresa faça essa produção de provas. Mas para demandar no PROCON, é essencial que o máximo de provas que ele tiver em mãos, que ele compareça no PROCON munidas delas. Até para poder fundamentar a sua reclamação. É comum acontecer de, às vezes, ele entender que tem um direito, de fato a gente consegue identificar que há um direito lesionado, contudo não tem prova suficiente para isso. Na via administrativa, poder fazer a comprovação, mensurar eventual dano, apontar onde que foi o erro da prestação de serviço ou por parte do consumidor, fica muito precário sem essa matéria probatória. O que a pessoa tiver de prova, por exemplo, teve um produto com defeito, levar o produto, assim, na prática, dá um exemplo para a gente, por exemplo, de uma queixa muito comum que acontece lá. Um exemplo comum, inclusive é o que mais tem tido demanda por via de internet, é isso. Existem muitos sites intermediadores. A gente não pode citar nomes, mas qualquer busca na internet você consegue achar esses sites. Às vezes são terceiros ali que provavelmente nem são fornecedores, estão promovendo oferta, publicidade de produtos. Esses sites intermediadores, eles trazem ali algumas formas de contato com esse vendedor. Ao promover o contato, ele é direcionado a um contato pessoal, ou através de aplicativo, ou se não através de e-mail. Então todo esse material a gente tem acolhido como prova. Mensagens trocadas por aplicativo, ou mensagem de texto mesmo, e-mails trocados, algumas gravações telefônicas, não só nota fiscal ou documento oficial. Isso é importante também no caso de ações judiciais, professor? Como que funciona esse recolhimento de provas? A gente conseguir realmente fazer essa produção antecipada da prova, seja mediante reclamação nos órgãos de proteção ao consumidor, seja recolhendo o máximo de informações que nós temos. Tem estabelecimento que às vezes até se recusa a oferecer a nota fiscal, ou oferece a nota fiscal num preço maior do que aquele que ele está vendendo. Olha, tem o preço com notas, sem notas também, né, não pode acontecer. Inclusive tem implicações no plano tributário, né, considerado como ilícito. Mas o mais interessante é que mesmo as agências reguladoras, né, como o doutor Luciano mencionou, nós temos a ANAC, por exemplo, no plano da aviação civil, elas às vezes não conseguem realmente solucionar o problema do consumidor e nem fazer com que as suas normas sejam de fato obedecidas. É uma teoria mais recente de que elas às vezes acabam sendo até capturadas por aqueles agentes que deveriam regular. Então, o caso das companhias aéreas. Nós vimos recentemente aí toda uma pressão das companhias aéreas sobre a ANAC, dizendo assim, olha, se a gente não puder cobrar por bagagem, como os demais países fazem, a gente vai quebrar, não vai dar conta. E aí a ANAC aceitou, né, acabou se submetendo aos interesses desses agentes econômicos, dizendo assim, tudo bem, vocês podem fazer isso, só que vai se reduzir o preço da passagem. A gente viu que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, né? A bagagem não é mais livre, não é mais gratuito o transporte dela, quando você precisa despachar, mas também não se reduziu os preços das passagens aéreas. Então, é interessante, sim, se municiar de todo esse acervo probatório, de todos esses documentos, claro, mas também nessa consciência que nem sempre a gente consegue, né, realmente resolver extrajudicialmente. Óbvio que o ideal seria isso, né? As boas empresas que querem ter um bom nome a zelar, elas têm esse cuidado, elas têm essa atenção com o consumidor, né, evitando esse tipo de reclamação. A própria questão que o doutor Luciano mencionou, dos sites de compras e tudo mais, é interessante que alguns deles chegam a classificar as empresas que são melhor conceituadas. Então, o consumidor geralmente ele dá prioridade para comprar um produto daquela empresa que tem vamos dizer assim, uma imagem melhor. Então, nesse sentido, acaba que colabora para evitar que se
torne demais litigioso, que se leve para a justiça todo e qualquer problema que você tenha no plano do consumidor. Nós já voltamos com essa nossa conversa sobre o comércio, né, virtual, sim. Mas antes, você tem dúvidas sobre os seus direitos enquanto consumidor? Mande para nós pelo Facebook TV Universitária de Uberlândia. A gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã. A quinta-feira pode ter pancadas de chuva em Uberlândia e as temperaturas ficam mais baixas, mínima 19 e máxima de 23 graus. Dia nublado e com chuva em Patos de Minas, mínima também de 19 graus e máxima de 23. Em Monte Carmelo, previsão de nebulosidade ao longo do dia. Pode chover em alguns momentos, máxima de 24 e mínima 17 graus. Em Ituiutaba, a possibilidade é de que o sol apareça, mas o tempo nublado predomina. Termômetros marcam entre 19 e 28 graus. A chuva também não dá trégua em Abadia dos Dourados, e a temperatura pode chegar a 18 graus de mínima e 24 de máxima. Bom, e só relembrando, hoje a pauta do Jornal da UFO são os direitos dos consumidores. Tem gente com dúvidas sobre o assunto, vamos conferir. Eu gostaria de saber como que a gente faz para ter acesso às informações sobre os nossos direitos frente às companhias aéreas, porque às vezes é um pouco difícil de saber onde procurar e tal, alguma dica nesse sentido. A gente estava falando, começamos a falar, né, sobre isso no primeiro bloco. Professor, e aí? Primeiro eu dei exemplo realmente do que a gente está presenciando agora, né, dessa lesão aos direitos dos consumidores, que ela é frequente nesses casos. Agora, você pode procurar no site da ANAC, você vai ter algumas normas ali nesse sentido, e também no próprio Código de Defesa do Consumidor é possível encontrar também a forma de que aquilo vai acontecer. O doutor Luciano também tem algumas considerações, até gostaria de ouvi-lo com relação à instrução normativa 400. Isso, é uma resolução da resolução. ANAC. Ela foi editada em meados de dezembro. Ela teve um período de vacatio, né, uma espera legislativa para começar a produzir efeitos. Efetivamente a partir do ano de 2017. Ela inovou em relação a diversos temas. O Dr. Ricardo já adiantou alguns, que é em relação a despacho de malas. Contudo, ela elaborou alguns prazos, inclusive para cancelamento de passagem, inclusive ferindo o CDC diretamente. Ele atribuiu uma possibilidade de cancelamento em 48 horas até, 24 a 48, em contraponto com o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece para a compra feita fora do estabelecimento comercial a possibilidade de desistir da compra em até 7 dias. Então ela meio que fez uma deliberação mais favorável às empresas aéreas, às prestadoras de serviços aéreos. Trouxe inovação também em relação às prestações que devem ser feitas ao consumidor que teve o voo cancelado, o voo que atrasou, acomodação em relação a uma estadia para a pessoa que perdeu o voo ou teve o voo cancelado, inclusive algumas indenizações até para extravio ou perda e dano de malas. Por exemplo, a pessoa tem o voo cancelado e aí a pessoa vai precisar ficar lá naquele estabelecimento por 2 dias. A empresa é obrigada a dar a estadia para a pessoa? Ela deve custear estadia, alimentação e transporte. Nesses casos? O que antes não tinha regulamentação, e quando era a resolução através da própria reclamação do setor de embarque ou desembarque, era feito com maltrato, né? Vamos lá para a próxima pergunta. Então, na minha época de ensino médio, eu ouvi falar sobre venda casada no cinema. Eu queria saber certinho como funciona esse tipo de coisa. Vamos lá, os 2 convidados vão falar. Primeiramente, professor. A prática da venda casada é considerada uma prática abusiva com base no Código de Defesa do Consumidor, né? A liberdade que a pessoa tem de, por exemplo, entrar num cinema com as suas mercadorias, seja relacionado aos alimentos e tudo mais, não pode ser coibida, não pode ser proibida, né, limitando essa liberdade do consumidor. O Superior Tribunal de Justiça já tem posicionamento nesse sentido, né, de que é considerada prática abusiva e pode ensejar, inclusive, danos morais, né, para o consumidor, que acaba sendo constrangido, né, por não poder levar aquilo ali. É lógico que a gente está vivendo uma fase agora de banalização dos danos morais, então dificilmente o valor será muito alto, né, se cobrado judicialmente. Mas é importante que o empresariado tenha essa consciência, tenha essa noção, né, de respeitar esse tipo de situação. Como que o PROCON orienta nesses casos, Luciano?
Certo. Nós configuramos a venda casada quando o fornecedor ele quer, de certo modo, impedir a compra de um produto ou condicionar a compra de um produto ou serviço à aquisição de outro. Pode ser por limite quantitativo, por quantidade, por qualidade, qualquer coisa nesse sentido. Eu pondero que a gente teve um retrocesso em relação à venda casada, porque antes, na primeira versão do Código de Defesa do Consumidor, tinha até uma espécie criminal da venda casada. Felizmente, ela foi abolida em meados de 2015 e hoje não configura mais a espécie criminal. Mas, contudo, conforme o Dr. Ricardo já adiantou, é uma infração em relação de consumo, é uma prática abusiva que deve ser apurada mediante denúncia. Aquela consumação obrigatória é considerada venda casada? Não, o mero empreendimento, né? Seria um crime de empreendimento. Hoje a prova ela é muito fática, e como o PROCON não participa da transação, às vezes como é verbal ou não é documentada, a gente tem certa dificuldade em identificar. Então, normalmente quando o consumidor nos traz a demanda, ele traz o que ele tem de matéria probatória, a gente recolhe aquele material e faz a notificação por o fornecedor apresentar a sua manifestação em relação à denúncia. Salientamos que a gente faz o trabalho preventivo, em especial cinemas e lojas, e hoje a principal demanda em relação à venda casada não é mais nem em relação ao produto. Isso já é quase que sedimentado, né, em relação a ter que adquirir 4 produtos para ter um desconto em relação a um terceiro. Hoje a demanda maior de venda casada para nós lá, a critério de dados, é a venda casada contrata de seguro vinculada a qualquer tipo de produto. O consumidor se direciona ao estabelecimento comercial a fim de adquirir determinado produto e ter um suposto desconto se adquirir junto àquele produto a certa garantia, ou certo seguro, ou algum tipo de serviço vinculado àquele produto. Agora, existem casos em que a queixa não é de competência do PROCON, Luciano, ou mesmo queixas absurdas que as pessoas ligam e fazem? Isso é comum aqui em Uberlândia? Sim, o PROCON, a gente costuma dizer que ele tem sido ali uma válvula de escape ao judiciário. Para nós aparecem diversas questões, inclusive uma matéria que foi inicial aqui a respeito do condomínio, infelizmente não é questão de PROCON. Ele deriva de uma espécie de associação, ele é resolvido exclusivamente na esfera civil, mas a gente acolhe no intuito de promover uma intermediação de resolução. Até porque o problema pode ser na origem. Às vezes o consumidor está adquirindo ali uma unidade imobiliária. Sim. E naquela transação de venda ele não é informado em relação ao condomínio. Já teve casos, inclusive, de a gente entender consumidor que não sabe nem o que seria uma taxa de condomínio. Então é vendido a unidade imobiliária através de um empreendimento imobiliário, inclui-se naquelas taxas de venda, de transação ou condomínio, o consumidor não é informado daquela taxa. Nesse caso é inequívoco que é a relação de consumo. Mas exclusivamente a discussão de condomínio, de verbas condominiais, de ações de condomínio, infelizmente o PROCON não tem a área de atuação. É importante a gente falar disso. A falta de informação ainda seria um problema nesse contexto, professor? Sim, eu penso que a relação, por exemplo, entre a pessoa que faz parte do condomínio e a administradora talvez tenha essa natureza, né, de relação consumerista. Inclusive, a minha tese de doutorado foi sobre um assunto parecido. Eu trabalhei com a Bolsa de Valores, aquela pessoa que acessa a Bolsa de Valores por meio de um home broker, que é aquele aplicativo, aquele programa, software que você tem no seu computador para acompanhar os pregões da Bolsa de Valores. Então, muita gente questiona às vezes, acha que porque perdeu dinheiro na Bolsa de Valores, isso já é assunto de Código de Defesa do Consumidor, porque quem acessa o mercado da Bolsa de Valores é só a sociedade corretora. Então, quando você tem lá uma determinada corretora vinculada a um banco, né, ela acaba oferecendo esse serviço também. O que eu concluí na tese de doutorado foi o seguinte, que a relação entre a pessoa que está adquirindo aquele serviço, se houver falha no serviço, tem natureza consumerista. Mas porque ela experimentou perdas, né? Talvez às vezes até acreditando em algum tipo de orientação de outras pessoas que nada tem a ver com a sociedade corretora, não pode ser considerado. Por isso que eu acho que essa informação realmente é o melhor caminho. Tem que sempre se destrinchar a relação para ver se aquilo tem a ver ou não. Eu até, quando eu perguntei para o doutor Luciano, foi a questão daquela consumação obrigatória que a gente tem em bares e restaurantes. Isso é venda casada também ou não? Não é considerada? A consumação mínima? Porque quando eu falei de consumação obrigatória, o senhor entendeu a questão criminal, certo, né? Foi a criminal. E respondeu outra coisa. A consumação mínima a gente entende que é uma prática abusiva porque ele está impondo ali um mínimo quantitativo. Então, configura perfeitamente no artigo do CDC. É a venda casada. Tipo de informação que as pessoas às vezes não têm. Aquilo ali também, né? Os 10% do garçom, como que funciona? Ele foi resolvido em Minas Gerais através de uma nota técnica do Ministério da Justiça, que ele, de fato, ele proíbe e entende que a prática é abusiva, mas não como uma venda casada. Simplesmente uma prática abusiva inominada.
Agora, o cenário da internet, a gente viu na reportagem, mudou muita coisa e na questão do Código de Defesa do Consumidor não é diferente, né, Luciano? Como que configura, como que o PROCON, né, orienta enfim, ajuda o cliente nesses casos? Certo, temos um dado recente, ele foi emitido inclusive pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Esfera Nacional, que hoje, em média, em torno de 45% dos consumidores fazem consulta online antes de adquirir qualquer produto, seja por via online mesmo por via física. O que a gente salienta é mais em relação à prevenção na compra online. Hoje a gente sabe que tem aproveitador e tem o estelionatário em todo o âmbito, tanto por compra física ou por conta de compras online. Orientações que a gente costuma sempre de praxe dar ao consumidor suspeitar de qualquer preço que seja muito abaixo do mercado. Aquela compra ela pode induzir, ela inclusive a inserir dados pessoais dele naquela conta, naquela transação, e além de ter o dano em relação a não receber aquele produto ou serviço que ele está contratando, ter os seus dados pessoais furtados e usados para os outros fins. Isso é muito importante, né? Que o preço chama atenção ali, né, doutor Ricardo? No caso do comércio, o e-commerce internacional, como é que fica aí o CDC? Bom, a questão do e-commerce internacional vai depender se quem está fornecendo de fato o produto é só aquela empresa que está se valendo de uma mera transportadora para fazer chegar até o consumidor brasileiro, ou se vai existir algum representante, uma filial, né, que aqui no Brasil vai trazer aquela mercadoria. Quando existe a filial, o representante no Brasil, fica um pouco mais fácil, porque todos aqueles que vêm antes, né, do consumidor, que é considerado um destinatário final, essas pessoas todas têm responsabilidade. Então você pode acionar aqui no Brasil diretamente. Agora, quando é no exterior, fica realmente um pouco mais difícil, né? Eu queria até aproveitar, pegar um gancho com a questão da informação que você mencionou, Daniela. Eu acredito que essa informação ela tem que ser preciosa para o consumidor tem que ter consciência para não acabar implicando numa reclamação abusiva da parte dele. Às vezes, por ele achar que tem um direito que não tem, ele acessa algum tipo de site que é destinado a essas reclamações dos consumidores e faz uma série de afirmações, né, que acabam denegrindo a imagem, né, do fornecedor. Isso pode fazer com que a situação vire para o lado dele, né? Ele acaba sendo responsabilizado nesses casos. São muitas coisas para a gente falar, mas para a gente encerrar dentro disso que o professor Ricardo falou, nas mídias sociais a pessoa comenta qualquer coisa e acha que vai sair isenta de punição, não é bem assim também, né? Não, a gente tem que reservar que o direito do consumidor, ele é embasado no Código de Defesa do Consumidor, é uma norma de caráter protecionista ao consumidor. Contudo, ela reza todas as condições de afetação do direito do consumidor. E às vezes ele acredita que tem a fundamentação de uma reclamação, contudo ele foge ali de algum aspecto dessa legislação. Às vezes ele comete um defeito no produto por mau uso e vai fazer ali uma afirmação errônea em relação à qualidade do produto, sem de fato ter feito um atestado técnico em relação ao defeito, e isso pode prejudicar a imagem da empresa. E se isso acontecer, de fato, é resolvível através de perdas e danos favorável à empresa, ao fornecedor. Cuidado para comentar aí, né? Sempre. Infelizmente, o nosso tempo encerrou. Quero agradecer a presença do professor Ricardo. Obrigada, professor. Ok, muito obrigado. Obrigada também, Luciano, pelas informações. Estamos à disposição. Amanhã vamos falar de sepse, principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva, UTI. Além disso, no Brasil, a mortalidade por conta da doença é uma das mais altas do mundo, cerca de 240 mil óbitos por ano. Mande suas perguntas e comentários para o nosso Facebook TV Universitária de Uberlândia. Uma boa noite para você e até amanhã.